Olá, sejam bem-vindos, apoiadores Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o período entre guerras, de uma forma resumida. O que foi o período entre guerras? O período que abrange o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o período que vai iniciar a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos direto ao assunto. Findada a Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele foi assinado e foi uma cúpula que se reuniu de todos os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, a fim de redesenhar o mundo pós-Primeira Guerra, instituir novas políticas, como também foi considerado um tratado de vingança às nações perdedoras da Primeira Guerra Mundial, que eram principalmente a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi dividido em dois países, Áustria e Hungria, e se encerrou aquele império da família Habsburgo. A Itália teve uma penalização menor, porque durante a Primeira Guerra Mundial a gente viu que a Itália mudou de lado, passou para a Tríplice Entente. O Império Turco-Otomano também foi finalizado, passou a ser só a Turquia e se pulverizou em outros países menores ao redor. A Alemanha, o Império Alemão do rei Guilherme, foi dissolvida. Antes do final da Primeira Guerra Mundial, o Império já tinha acabado, já tinha se decretado a República de Weimar e já tinham pedido a rendição ou o armistício. Assim, a Alemanha vai ser duramente penalizada com o Tratado de Versalhes. Nós vamos ter uma pesada indenização de bilhões e bilhões de dólares para ser paga em várias décadas, o que vai gerar no interior da Alemanha uma crise econômica e social gigantesca, nunca vista, que é a hiperinflação e o desemprego em massa. Para vocês terem uma ideia, 44% da população economicamente ativa da Alemanha estava desempregada. Isso gerou uma miséria sem precedentes e uma fome generalizada na Alemanha. Proibiu-se a Alemanha de ter um exército maior, forças armadas maiores que 150 mil homens, era bem pequena. Toda a marinha alemã que sobreviveu, que ficou intacta à Primeira Guerra Mundial, foi tomada pelos países vencedores. Então, essas restrições à Alemanha mergulharam o país numa dura crise. Tudo isso no século XX, né? E na década de 1920, vai fazer com que surjam na Europa movimentos autoritários, comparados ao comunismo, que era uma ditadura autoritária que se impôs em 1917 na Rússia, que virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, na Itália vai emergir o fascismo, comandado pelo Benito Mussolini, chamado de Il Duce pelos italianos. E na Alemanha, a partir da década de 20, mais aproximadamente em 1923, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que tinha como principal líder Adolf Hitler. Esse Partido Nacional Socialista vai ser chamado mais tarde de Partido Nazista, ok? Porque o modus operandi tanto do nazismo quanto do fascismo é o mesmo do totalitarismo soviético, ou seja, o comunismo, o fascismo e o nazismo são derivados do mesmo modus operandi.
uma nação que congrega tudo para o Estado, o controle da vida social individual é morta e passa a ter só a vida coletiva para o Estado. Então é tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Nazismo, fascismo e comunismo são bem parecidos nesse modus operandi. À medida que o tempo vai passando e o Hitler consegue, através de jogadas políticas, através também da crise piorada na Alemanha com a crise de 1929, que é a queda da Bolsa de Valores, nós temos a ascensão do nazismo agora ao poder político da Alemanha. Em 1933, o nazismo, com a morte do presidente Hindenburg, Hitler, através de uma aliança de partidos, acaba se tornando o chanceler, ou seja, o primeiro-ministro e o presidente da Alemanha, unificando os poderes da Alemanha. E assim ele implanta uma ditadura interna na Alemanha, como foi feito na Itália também. O U-Dutch, que é o Mussolini, também unificou os poderes sobre a Itália, se transformando a Itália num país, numa ditadura fascista. Assim, a Alemanha, que tinha passado toda a década de 20 e início da década de 30 numa miséria extrema, é salva, entre aspas, pela ditadura nazista de Adolf Hitler, o Führer, certo? Ele começa a injetar grande quantidade de dinheiro do Estado na economia, subvencionando a economia alemã, rompe com o Tratado de Versalhes, não pagando mais as dívidas de guerra. Existia um órgão internacional criado no pós-Primeira Guerra Mundial, que era chamado de Sociedade ou Liga das Nações, que tinha a sua sede em Paris, e a Liga das Nações era considerado o embrião da ONU, do órgão da ONU de hoje. A Sociedade das Nações congregava as nações que comandavam a Europa naquele período, principalmente a Inglaterra e a França. A Sociedade das Nações, vendo que o Hitler rompeu o pagamento das indenizações referentes à Primeira Guerra Mundial, se calou perante a isso. Isso deu muita força para Hitler continuar com a sua política dentro do seu território, de imposição de uma ditadura nazista. Em 1936, o Hitler baixa as leis de Nuremberg. O que eram as leis de Nuremberg? Perseguição total aos judeus dentro do seu território. Eles vão discriminar os judeus, vão impedir os judeus de participar de atos públicos, de frequentar cinema, de ser funcionário público. Eles vão ser totalmente execrados da vida pública interna da Alemanha. E assim ele começa a divulgar todo o aparato doutrinário nazista para justificar uma possível expansão sobre a Europa. Ele vai falar do pan-germanismo, né, que os alemães eles tinham o direito de reunir em seu território expandido todos os territórios que tinham alemães em outros países. Isso é considerado pan-germanismo. E ele também vai falar do ideal da raça pura, que o ideal de reunir todos os povos germânicos numa Alemanha expandida é um direito alemão, é um direito consagrado pela história germânica alemã. Então isso ele vai fundo nas raízes históricas alemãs e faz com que haja um nacionalismo exacerbado, xenofóbico, que combate
as influências estrangeiras dentro da Alemanha. Assim, em 1938, ele divulga o Anschluss, que é uma tática de trazer esses territórios anexados para a Alemanha. É o Anschluss. E o Anschluss tinha uma ferramenta que seria usada para colocação em prática dessa anexação. Seria a Blitzkrieg. A Blitzkrieg previa que uma ação rápida das forças armadas alemãs, que foram altamente equipadas e preparadas durante esse período entre guerras, para isso mesmo, para expandir a Alemanha, numa ação rápida que os exércitos não estavam acostumados de outros países. Os outros exércitos ainda usavam cavalarias, canhões puxados a cavalo. A Alemanha equipou as suas forças armadas com uma aviação super equipada e moderna, chamada Luftwaffe, uma artilharia totalmente mecanizada, tendo como expoente os seus tanques de guerra, que ultrapassavam a casa dos 600 mil tanques de guerra, e quando vai iniciar a Primeira Guerra, eles já ultrapassam a casa dos milhões de unidades produzidas de tanques de guerra, e uma infantaria preparada para o ataque. O exército alemão chegou até o início da Segunda Guerra Mundial com 3 milhões e meio de soldados. E esse número vai dobrar no início da guerra. Bem, em 1938, o Hitler começa a expandir através do Anschluss, tomando a Áustria, sua terra natal. Ele nasceu na Áustria, numa cidadezinha fronteiriça chamada Braunau. E ele toma a Áustria sem disparar um único tiro. Porque a Áustria já estava passando por uma convulsão interna, crises econômicas. O partido nazista austríaco conseguiu emplacar a ideia nazista dentro da Áustria, e isso facilitou demais que o Hitler invadisse e anexasse o território austríaco. Foi a primeira anexação. A Sociedade ou Liga das Nações ficou estarrecida com isso, porém preferiu se calar, admitindo que a Áustria tinha muitos pontos em comum com a Alemanha. E eram povos que bebiam da mesma fonte histórica racial. Vinham de povos germânicos antigos. Então, a Sociedade das Nações se calou. Porém, em 1939, Hitler começa a querer anexar a região dos Sudetos. A região dos Sudetos é uma região fronteiriça da Tchecoslováquia com a Alemanha. E essa região tinha uma grande população de alemães germânicos. Assim, Hitler começa a deslocar tropas para a fronteira da Alemanha com a Tchecoslováquia. Percebendo esse risco, que poderia gerar uma guerra, a Sociedade das Nações pediu uma conferência de paz, que foi chamada a Conferência de Munique. Na Conferência de Munique se reuniram a Alemanha e os países representantes da Sociedade das Nações, principalmente Inglaterra, comandada pelo primeiro-ministro Chamberlain, e a França, comandada pelo primeiro-ministro Daladier. Para não criar problemas com a Alemanha, a Sociedade das Nações aceitou que a Alemanha escolhesse o mediador da Conferência de Munique, que foi ninguém menos que Benito Mussolini, gerando assim uma aproximação entre o fascismo e o nazismo. Até no ano de 1936,
com essa aproximação, foi assinado o Pacto de Aço entre Alemanha, Itália e Império Japonês. Esse Pacto de Aço deu origem ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Certo? Mais uma falha da Sociedade das Nações, permitir essa aproximação. Nas discussões da anexação da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia foi deixada de fora das negociações. Teve que esperar o resultado na antessala das reuniões. Ficou decidido que para impedir a expansão nazi-fascista pelo restante da Tchecoslováquia, ficou permitido que Hitler tomaria os Sudetos. A Sociedade das Nações permitiu que eles anexassem só a região dos Sudetos. O temor da Sociedade das Nações, que vinha numa política de paz a qualquer custo, um apaziguamento a qualquer custo, foi que o temor, os historiadores acreditam que esse temor era principalmente em ativar um expansionismo soviético. Então era preferível que Hitler e Mussolini expandissem na Europa Central do que os comunistas da União Soviética começassem uma expansão. E assim o nazifascismo seria um entrave para o comunismo. Só que o nazifascismo eram ideologias irmãs do comunismo. E isso a Sociedade das Nações não levou em conta, não considerou. Assim, Hitler invade os Sudetos, se aproveita e quebra o que foi tratado na Conferência de Munique e toma 2/3 da Tchecoslováquia. Imaginem, a Sociedade das Nações daí ficou inconformada, vendo que o Chamberlain, quando voltou da Conferência de Munique, foi recebido no aeroporto em Londres como um herói nacional, bem como Daladier, na França. E depois desse tapa na cara que Hitler deu, invadindo 2/3 da Tchecoslováquia, desrespeitando todos os tópicos tratados na Conferência de Munique. Assim, nós temos agora a Sociedade das Nações pôs os dois pés atrás em relação ao expansionismo nazista. Em setembro de 1939, vai acontecer a invasão alemã à Polônia. Mas o que antecede essa invasão alemã à Polônia é que vai delinear o início da Segunda Guerra Mundial. Foi que Hitler pretendia invadir a Polônia para chegar até a região da Prússia Oriental, que era uma região que congregava várias populações germânicas ali. Para chegar à Prússia Oriental, teria que invadir a Polônia e atravessar a região chamada de Corredor Polonês. Portanto, seria uma invasão à Polônia. Só que invadir a Polônia, Hitler invadindo a Polônia, poderia acender um sinal vermelho na União Soviética de Stalin. Stalin poderia se sentir ameaçado, porque a fronteira leste da Polônia era com a União Soviética. Assim, foi estabelecido um tratado. Hitler mandou o seu embaixador Ribbentrop assinar um tratado com Stalin, através do embaixador de Stalin, Molotov. E assim foi assinado o Tratado de Não Agressão, conhecido como Tratado Germano-Soviético ou Tratado Ribbentrop-Molotov. Isso previa que, no caso da Alemanha invadir a Polônia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin também teria o direito de invadir a Polônia pelo lado leste. E eles dividiriam a Polônia entre as duas nações. E uma nação não agrediria a outra em nenhum momento. Certo? Seria um pacto de não agressão. Por isso que a Sociedade das Nações errou. Porque fascismo, nazismo e comunismo são ideologias totalitárias que se
efetivam no poder através de ditaduras sanguinárias irmãs. E assim, os dois países assinaram um acordo e no dia 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. Automaticamente, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Assim, o eixo Itália e Japão declaram guerra aos países livres, que eram os aliados, principalmente Inglaterra e França. E depois vários outros países vão cooptando para o lado dos aliados e alguns sendo tomados, os que eram tomados se cooptam pelos lado alemão. Porém, a pergunta que fica aí, os Estados Unidos? Qual foi a posição que os Estados Unidos tomou? Após o Tratado de Versalhes em 1919, os Estados Unidos teve, através do presidente Woodrow Wilson, rejeitado os 14 pontos de Woodrow Wilson, que são chamados de 14 pontos de Wilson. Foram rejeitados. Assim, os Estados Unidos resolveu se retirar da Sociedade das Nações e manter uma política isolacionista frente aos problemas europeus. Por isso que os Estados Unidos vai demorar a entrar na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então esse é o vídeo de hoje. A gente discorreu aí rapidamente sobre o período entre guerras. Deixo o meu abraço a vocês, apoiadores Brasil. Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.